Então os homens de Efraim lhe disseram: Que é isso que nos fizeste, que não nos chamastes quando fostes pelejar contra os midianitas? E contenderam com eles fortemente. Porém, ele lhes disse: Que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que as vindimas de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zibe. Que mais podia eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou essas palavras. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens com que eles estavam, já cansados, mas ainda perseguindo, e disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos, algum pedaço de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados, e eu vou em alcance de Zeba e Salmuna, rei dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: Está já a palma da mão de Zeba e de Salmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: Pois quando o Senhor der na minha mão Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu Penuel e falou-lhes da mesma maneira. E os homens de Penuel lhes responderam como os homens de Sucote, que lhe haviam respondido, pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Então, pois Zeba e Salmuna em Carcor, e seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que ficaram do exército dos filhos do Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens, que arrancavam a espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas para o oriente de Noba e Jogbeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zeba e Salmuna. Porém ele os perseguiu e tomou presos ambos os reis dos midianitas, a Zeba e a Salmuna, e afugentou todo o povo. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, pela peleja, antes de nascer do sol, tomou preso a um dos moços dos homens de Sucote, e lhe fez perguntas, o qual descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciões 77 homens. Então veio os homens de Sucote e disse: Vedes, aqui a Zeba e a Salmuna, dos quais desprezivelmente me deitasse em rosto, dizendo: Está já a palma da mão de Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pães aos teus homens já cansados? E tomou os anciões daquela cidade e espinhos do deserto, e abrolhos, e com eles ensinou os homens do Sucote, e derribou a torre de Penuel, e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Salmuna: Que homens eram os que matastes em Tabor? E disseram: Qual tu? Tais eram eles, cada um na aparência como filhos de um rei. Então disse ele: Meus irmãos eram filhos de minha mãe, vive o Senhor que os tivesseis deixado em vida, eu não vos mataria a vós. E disse a Jeter, seu primogênito: Levanta-te, mata-os. Porém o jovem não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e Salmuna: Levanta-te tu e acomete-nos, porque qual homem, tal a sua valentia. Levantou-se, pois, Gideão e matou Zeba e Salmuna, e tornou as luetas que estavam no pescoço de seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho do teu filho, porquanto nos livraste das mãos dos midianitas. Porém Gideão lhe disse: Sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. E disse-lhe mais Gideão: Uma petição vos farei, dá-me cada um de vós os pendentes do seu pescoço, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: De boa mente os daremos. Estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente de seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro, afora as luetas e as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora
as coleiras e os camelos traziam no pescoço, e fez Gideão disso um éfode, e pô-lo na sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi-se Jerubael, filho de Joás, e habitou em sua casa, e teve Gideão 60 filhos, que procederam dele, porque tinha muitas mulheres, e suas concubinas que estavam em Siquém. E deu também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai, em Ofra dos Abiesritas. E sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram aos Baalins, e puseram a Baal Berite por Deus. E os filhos de Israel se não lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara da mão dos seus inimigos em redor, nem usaram de beneficência com a casa de Jerubael a serva de Gideão, conforme todo o bem que ele usara com Israel. Abimeleque, filho de Jerubael, foi-se a Siquém aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubael, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca deles perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou para Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e livianos, que o seguiram, e veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos e os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a Bet-Milô, e foram e levantaram Abimeleque como o rei junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. E dizendo a Jotão: foi este, e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou e disse-lhes: ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhe disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria a labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus, e os homens, que iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e em sinceridade procedestes, fazendo o rei Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubaal, e para com sua casa, e com ele usastes conforme o merecimento de suas mãos, porque meu pai pelejou por vós, e desprezou a sua vida, e vos livrou da mão dos midianitas. Porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, e matastes a seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra, e Abimeleque, filho da sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se em verdade e sinceridade usastes com Jerubaal, e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque, e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milô, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e Bet-Milô, que consuma Abimeleque. Então partiu Jotão, e fugiu e foi-se a Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão.
Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e os cidadãos de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que lhe corroboraram as mãos para matar os seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscada sobre os cumes dos montes, e todo aquele que passava pelo caminho junto a eles o assaltavam. E contou-se a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e passaram para dentro de Siquém, e os cidadãos de Siquém se fiaram nele. E saíram ao campo e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram as canções de louvor, e foram à casa de seu Deus, e comeram e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebed: quem é Abimeleque e quem é Siquém para que o servíssemos? Não porventura filho de Jerubaal? E não é Zebul, o seu mordomo? Servia antes aos homens de Hamor, pai de Siquém, pois por que razão nós o serviríamos a ele? Ah, se este povo estivera na minha mão, eu expeliria a Abimeleque. E Abimeleque se disse: multiplica o teu exército e sai. E ouvindo Zebul, o maioral da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebed, se acendeu a sua ira, e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles fortificam essa cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu, o povo que tiveres contigo, e põe emboscadas no campo, e levanta-te pela manhã, ao sair do sol, e dá de golpe sobre a cidade. Eis que saindo ele e o povo por tiver com ele contra ti, faze-lhe como alcança a tua mão. Levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo que com ele havia. De noite puseram emboscadas contra Siquém, em 4 bandos. E Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada à porta da cidade. E Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantaram das emboscadas. E vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul: eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse: as sombras dos montes vês por homens. Porém Gaal ainda tornou a falar e disse: eis ali desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do caminho do carvalho de Meonim. Então lhe disse Zebul: onde está agora a tua boca, com a qual dizia: quem é Abimeleque para que o servíssemos? Não é este porventura o povo que desprezaste? Sai, pois, peço-te, e peleja contra ele. E saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu, porquanto fugiu de diante dele. E muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Arumá. E Zebul espelhou a Gaal e seus irmãos para que não pudessem habitar em Siquém. E sucedeu, no dia seguinte, que o povo saiu ao campo e disseram a Abimeleque. Então tomou o povo e o repartiu em 3 bandos, e pôs emboscadas no campus. E olhou, e eis que o povo saía à cidade, e levantou-se contra eles e os feriu. Porque Abimeleque e as tropas que com ele havia deram neles de improviso, e pararam à entrada da porta da cidade, e as outras tropas deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo, e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, e tomou a cidade, matou o povo que nela havia, e assolou a cidade, e a semeou de sal. O que, ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza em casa do deus Berite. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Subiu, pois, Abimeleque ao monte de Salmão, ele e todo o povo que com ele havia, e Abimeleque tomou na sua mão machados, e cortou um ramo de árvores, e o levantou e pô-lo ao seu ombro. E disse ao povo que com ele havia: o que me vistes fazer, apressai-vos vós a fazei-lo assim como eu. Assim, pois, também todo o povo, cada um cortou o seu ramo, e seguiram a Abimeleque, e os puseram junto da fortaleza, e queimaram o fogo à fortaleza, com eles
de maneira que todos os da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. Então Abimeleque foi-se a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se acolheram a ela. E fecharam, pois, a si as portas, e subiram ao telhado da torre. E Abimeleque veio até a torre e a combateu, e chegou-se até a porta da torre para queimar. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo o moço que levava suas armas e disse-lhe: desembainha a tua espada e mata-me, para que se não diga de mim, uma mulher o matou. E seu moço o atravessou, e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que já Abimeleque era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando seus 70 irmãos. Como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles. E a maldição de Jutão, filho de Jerubael, veio sobre eles.